Férias escolares aí, muitas praias, piscinas e risco de afogamento. Confira essa entrevista agora no quadro Emergência Já, Amor para Sempre. Eu estou aqui com o Dr. Matheus Muniz, ele é médico emergencista e vamos falar desse risco sempre tão presente nesse período de férias, principalmente. Aqui no Ceará é um risco constante, não é, doutor Matheus? Porque temos muitas praias e muito sol, muita piscina também. Mas nesse período de férias aumenta muito o número de afogamentos, né? Com toda certeza. E nós temos uma área litorânea muito vasta. O país como um todo tem um litoral bem diverso, bem grande, e isso aumenta muito o risco de afogamento. Aqui no Brasil nós temos em torno de 6.500 afogamentos por ano, com um desfecho fatal, e aqui no Ceará não é diferente. Nossa área litorânea é muito vasta, muito grande, e isso aumenta o risco, né? Inclusive, como nós estamos recebendo turistas nesse período, as pessoas não conhecem o local onde é mais arriscado, onde tem maiores ondas, e acaba ocorrendo o afogamento por isso, né? Então fica esse alerta maior para essa época do ano por causa disso. Matheus, inclusive teve um caso de um parlamentar que estava aqui de férias, né, participando de uma competição aqui, e teve um afogamento. Então, assim, quando se menos espera, isso pode acontecer. Exatamente. O que acontece muitas vezes é porque as pessoas não conhecem o local, o território. Para quem é da região, para quem tem costume de surfar, eles já conhecem os locais determinados, que aumenta a chance de você ser levado pela correnteza, e a maioria dos afogamentos são por causa disso. Inclusive, se você for ver as populações-alvo que acontecem, são 3 períodos da vida que a gente tem o afogamento. Aquelas crianças abaixo de 3 anos, o adulto jovem, né, o adolescente entre 15 e 19 anos, e o idoso acima de 60, que são essas pessoas que acabam se tornando mais afoitas e sendo acabar levando pela correnteza. Lembrando que o afogamento não é só em água salgada, eu posso ter em água doce também. E às vezes acontece até mais, dependendo da faixa etária, nas águas doces. Em piscinas também podem acontecer. Por exemplo, as crianças, essas abaixo de 3 anos, são mais comuns em piscinas. Já o adolescente, o adulto jovem, em águas doces, em cachoeiras, em barragens. E o idoso acaba sendo tanto em água doce como em água salgada. E aí, por não conhecer o território, acaba se aventurando mais e se afogando. O excesso de confiança é muito perigoso. O excesso de confiança pode acontecer também. E no caso dos menores de 3 anos, acaba o descuidado dos pais, né? O ideal, inclusive, o que a sociedade médica recomenda, é que a criança não esteja mais à distância de um braço, né? Que você consiga resgatar essa criança com mais facilidade. E acontece, por exemplo, em ambientes de piscina, que a criança está um pouco mais distante e acaba perdendo o pai ou o acompanhante, o adulto, perdendo a visão da criança e a criança se afogando. Tem cenas muito fortes, gente. Os pais aqui e a criança se afogando aqui ao lado, todo mundo bebendo, conversando, música, e a criança se afogando. Isso é muito sério. E lembrar também que o afogamento, não necessariamente a pessoa vai estar com o corpo submerso. Para eu ter o afogamento, eu preciso só ter a via aérea submersa, né? Eu já, inclusive, atendi crianças que elas se afogaram com apenas o rosto submerso. Uma criança que eu atendi, por exemplo, ela estava num balde, ela é uma criança pequena, ela não teve força suficiente para derrubar o balde, e ela ficou só com o rosto submerso. E aí acabou tendo um afogamento por causa disso, né? E a gente tem que ter esse cuidado dobrado, triplicado com as nossas crianças por causa disso. Doutor, e o que fazer na hora ali do afogamento? A gente sabe que muitas pessoas perdem a vida porque vão salvar outras, né?
Com certeza isso pode acontecer e, inclusive, o ideal para a gente não se tornar uma nova vítima, uma segunda vítima, é a gente não tentar se arriscar em pegar o paciente com as mãos, se aproximar, porque por questão de instinto, a pessoa que está se afogando, ela vai lhe puxar também, e aí acaba você se afogando também. E então o que é recomendado é você jogar algo para a pessoa segurar e você puxar a pessoa da água, do mar ou da correnteza que está sendo levada, como uma corda, uma boia. E aí você fazendo isso, você joga essa boia e a pessoa segura na boia e não segura em você. E aí acaba que não tem essa segunda vítima e você consegue retirar a paciente do local que está se afogando. É tanto que, se você for ver os resgates que são feitos por profissionais qualificados para isso, não tente ser o herói da situação, porque você pode se tornar outra vítima. Tem pessoas treinadas para isso, os bombeiros são treinados para isso, existem pessoas qualificadas para isso, mas se você precisar resgatar alguém, e aí a primeira coisa que você deve fazer é jogar a boia para a pessoa segurar, ou a corda para a pessoa segurar, e você retirar de dentro da água. Tirou de dentro da água, o que você deve fazer é ver como é que está a ventilação dela, a respiração dela. Existe uma classificação de afogamento, e onde a primeira divisão é essa, saber se a pessoa está reagindo, se está verbalizando, ou se ela não está respondendo. Se ela conseguir verbalizar, se ela conseguir responder, significa que ela está conseguindo respirar, como fazer as trocas gasosas. Então é uma cena de menor risco. E aí, se ela não está respondendo, a gente tem que ver se ela está numa parada respiratória ou se está numa parada cardíaca. Isso aí, profissionais qualificados vão conseguir ver essa diferença. Se for um leigo lá na hora. Pronto, se for um leigo, a pessoa não está respondendo, provavelmente ela está em parada respiratória. Então o que a gente pode fazer é tentar manter a respiração dela, levantar o pescoço para poder ver se ela consegue respirar espontaneamente, tentar retificar a via aérea dela, tá? Para poder manter essa troca. O afogamento, a principal causa de parada é por dificuldade na respiração, ele para por hipóxia. E aí a gente tem que manter esse cuidado. Então você vai chamá-la, você vai ver se ela está respondendo, e na grande maioria das vezes, na maioria dos casos, né? Inclusive isso mostra sinais de uma mortalidade menor, de uma mortalidade menor, e aí eu vou conseguir fazer as trocas gasosas, fazer com que ela respire e bote essa água para fora, né? Muito bem, então fica aí esse alerta, todo cuidado, todo mundo se divertindo, mas com muita segurança, com muito cuidado, para que essas cenas sejam evitadas. E nos casos mais graves, chamar uma ajuda, não é, doutor? Com toda certeza, mas eu acho que a melhor maneira de você tratar um afogamento é você evitar do que ele aconteça. São as prevenções, né? Então, como eu falei, deixar as crianças próximas, à distância de um braço, não querer se aventurar num local onde você não conhece, cuidado com a correnteza, você ficar observando os seus familiares que estão dentro da água, né? Aquele familiar que você não consegue mais ver, só ver o rosto, ele está em uma zona de perigo, então ele tem que vir mais para uma área mais rasa, né? Às vezes o afogado clássico de filme é o cara que está levantando os braços, tá? Mas às vezes o afogado não é esse, na verdade ele desaparece na água, você não vê ele pedindo socorro. Então deixar a pessoa próxima, não se aventurar muito nos mares, nos rios, nas lagoas, que podem levar inclusive a causas mais graves, porque você perde a pessoa de vista e acaba que ela se afoga e ninguém percebe que ela se afogou. E não querer ser o herói, né? E não querer ser herói. Nunca seja o herói. Se você não tiver o treinamento qualificado para isso, não queira se tornar a segunda vítima. Esse é o quadro Emergência Já, sempre trazendo aqui muitas informações para a sua segurança, para a sua saúde, para a sua prevenção. Obrigada, doutor. Boa noite e cuidado com as suas crianças e cuidado com o mar, que ele é perigoso.